Agora que você já sabe como que funcionam as coisas dentro de cibersegurança e quais os tipos de carreira que você pode seguir dentro da área, eu vou te mostrar o que você precisa aprender para começar na área de cibersegurança. Olá pessoas, eu sou a Leia, eu falo sobre tecnologia, carreira, cibersegurança e tudo mais, e esse é o terceiro vídeo da série Guia Cibersegurança do 0 a 1, que tem como objetivo te ensinar os princípios, o comecinho, tudo o que você precisa saber em cibersegurança para você começar a traçar o seu próprio caminho e seguir carreira na área. Indo direto ao ponto, que é o que importa para muita gente, muitas pessoas falam sobre o que você precisa estudar para cibersegurança e todo mundo sempre fala a mesma coisa, que você precisa aprender redes, sistemas operacionais, programação. O que é aprender redes? O que é aprender sistemas operacionais? Até onde eu tenho que ir com esses conhecimentos? O que eu preciso saber exatamente dentro de redes? Porque se você chega para uma pessoa e fala que ela precisa aprender redes, até que ponto ela precisa saber sobre redes? Ela precisa saber tudo sobre redes? Ela precisa fazer uma Cisco CCNA para conseguir saber as coisas sobre redes? Então vem cá que eu vou te mostrar mais ou menos os primeiros passos para você começar a traçar a sua trajetória. Muito do que eu vou ensinar aqui é literalmente a base para você sair do zero, tá? Porque o propósito da série é do 0 a 1. Então aqui você realmente vai precisar se aprofundar, você realmente vai precisar estudar mais, você realmente vai precisar seguir muito um roadmap de estudos e coisas do tipo, mas a ideia aqui é te dar uma base para você começar a ter discernimento de até onde você pode ir e como que você consegue aprender outras coisas e aplicar isso nos seus estudos de forma prática para você conseguir começar dentro da área de cibersegurança. Resumidamente, não é errado dizer que você precisa estudar redes, programação e tudo mais. O problema é que isso é muito abstrato. Então a minha ideia é justamente te mostrar alguns tópicos que você pode começar e uma vez que você esteja entendendo bem sobre eles, você pode passar para as próximas etapas e continuar o seu aprendizado, beleza? Então vamos começar com o principal, que é redes. Tudo que eu vou estar falando aqui, tá? Eu vou estar falando meio que numa ordem de como que você pode ir aprendendo, beleza? Então se você quiser seguir essa ordem aqui, você pode seguir, mas se você quiser ou então fazer de uma outra ordem, não tem problema, fica da forma que você preferir, mas eu super aconselho que você comece por redes. Por quê? Redes é onde tudo acontece. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala o quê? Que a gente precisa proteger as informações dentro dos meios digitais. E o que torna possível você proteger as informações no meio digital? O que torna possível você colocar essas informações no meio digital? A internet. A internet nada mais é do que um monte de cabo conectado um ao outro com vários computadores no mundo inteiro que possibilita essa transferência de dados. E essas transferências de dados, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, como qualquer outra coisa nessa vida. Se a gente está falando de proteger as informações no meio digital, você precisa entender, você precisa saber como a internet funciona, como esses dados são trafegados, como que essas informações chegam em tais lugares, como que isso tudo é possível. Então, por isso que é de extrema importância você começar aprendendo redes. E eu, inclusive, ouso dizer que aprender redes é para qualquer área de tecnologia, porque tudo funciona na internet. Se você entende como a internet funciona, a sua vida ela pode ficar um pouco mais fácil para aprender e resolver certos problemas. Eu recomendo super qualquer área, qualquer pessoa de tecnologia começar a aprender por redes. O que você precisa exatamente saber dentro de redes para começar a dar os seus primeiros passos? Não existe um consenso de exatamente uma trilha de estudos básica e essencial para você começar e você precisa saber tudo isso antes de dar os próximos passos, tá? O conceito de redes ele é muito grande. Existem faculdades específicas para você aprender só redes. Então, realmente, você querer entender tudo de redes para começar vai ser algo muito complicado. Você vai ficar a sua vida inteira estudando redes e não vai conseguir chegar onde você quer. Então, é muito importante você entender que você precisa aprender a base de redes e, com essa base, você ir aprendendo outras coisas, complementando outros estudos de acordo com o que você vai avançando dentro da sua carreira. Por exemplo, é muito importante você entender os fundamentos de rede, desde como que a internet surgiu, para você ter contexto da história, porque é muito importante. Você entender o modelo OSI, você entender os principais protocolos, você entender sobre IP, IPv4, IPv6, você entender sobre DNS. É muito importante você aprender isso. Eu vou deixar nos comentários um link com alguns tópicos que eu recomendo você estudar e aprender bem sobre eles. Aprendendo bem sobre todos esses tópicos, você vai conseguir já começar a fazer as primeiríssimas atividades de cibersegurança. E aí, conforme você vai avançando, você vai aprendendo e você vai se aprimorando nos seus estudos. Lembra que a gente está falando de uma área que vai em constante evolução e uma área que pede muito conhecimento. Não se dê por satisfeito só porque você aprendeu tudo que tá naquela listinha, tá? Você vai precisar avançar se você quiser avançar na carreira. Então eu vou deixar essa lista aqui na descrição e vocês podem ir ali acompanhando alguns tópicos que eu aconselho para você estar começando e dar os seus primeiros passos de cibersegurança e começar a entender um pouco sobre redes, beleza? Agora que você entende mais como é que funcionam alguns fundamentos de redes, como é que algumas coisinhas de redes funcionam, é
é importante você aprender sobre sistemas operacionais. Por que você precisa entender sobre sistemas operacionais? Porque se as informações elas estão na internet, se você vai proteger a informação no meio digital, e isso é possível por conta da internet, o armazenamento dessas informações ele é possível por conta dos sistemas operacionais. Como assim? Simplesmente, o computador é um bando de peças eletrônicas que estão ali para fazer algumas coisas funcionarem, certo? Todas essas informações que você coloca e que trafegam na internet são computadores conversando entre si. E esses computadores são eletrônicos que têm ali todo um sistema que faz ele funcionar. Mas o que faz você ter acesso àquela informação virtualizada? É o sistema operacional. O sistema operacional, ele consegue tornar possível a comunicação entre o software e o hardware, que é onde faz a mágica da computação acontecer. Isso aqui eu tô explicando bem resumidamente, porque se eu for explicar só sobre isso aí, daria um vídeo somente sobre esse assunto. E quais são os principais sistemas operacionais, né? Hoje a gente tem o Windows, que é o mais utilizado do mundo, todo mundo conhece. A gente tem o Linux, que também ele é muito utilizado no mundo inteiro. A gente tem o macOS, que ele é derivado do Linux, digamos assim, né? E a gente tem o Android, a gente tem o iOS, que são sistemas operacionais que tornam possível o que a gente tem hoje, os smartphones ou dispositivos móveis, ou até mesmo sistemas de televisão ou sistemas em IoT, por exemplo, também podem utilizar Android, que é um dos principais sistemas operacionais para o mundo móvel. Tudo existe por causa de um sistema operacional, e esses são os principais hoje no mundo da tecnologia. Obviamente, você não precisa aprender detalhadamente sobre todos eles. Claro que há ressalvas. Você não precisa necessariamente se especializar em macOS ou Android ou iOS para você conseguir começar em cibersegurança. Por quê? A não ser que você queira seguir uma carreira de segurança mobile, que aí você vai realmente precisar entender pelo menos de Android. Agora, se você quer só começar e dar os seus primeiros passos, começa por Linux. Por que o Linux? Ele é um sistema operacional muito comum para administração, para infraestrutura de servidores, para ambientes de desenvolvimento. Então, o Linux, ele vai rodar a maior parte das informações sensíveis de muitas organizações, porque muitos servidores são em Linux. O que você precisa entender de Linux? Você não precisa fazer uma LPI, eu acho que é a LPI, a certificação Linux, eu não lembro agora exatamente, mas tem uma certificação só de Linux. Você não precisa estudar para uma LPI. Se você quiser, ótimo, todo conhecimento é válido, como eu falei no segundo vídeo. Você não precisa necessariamente ser um especialista em Linux para conseguir começar a cibersegurança. Você precisa aprender o mínimo aceitável, que é como é que funciona, como é que se mexe num terminal, estrutura de arquivos, como é que funciona a questão de usuários, de permissionamento. Isso é o mínimo que você consegue aprender em Linux. Mais uma vez, vai estar aqui na descrição uma listinha de tópicos iniciais que você pode aprender Linux e para sair do 0 pro 1. A mesma coisa com o Windows. Uma vez que você já sabe mais ou menos como é que funcionam algumas coisas dentro do Linux, né? Você já pode entender como é que funcionam algumas coisas dentro do Windows. Por quê? O Windows comercial, digamos assim, o Windows empresarial, ele é muito diferente do Windows doméstico. O Windows doméstico, ele é utilizado para você mexer ali no que a gente chama de endpoint, que é para você ali no uso doméstico das pessoas. Mas a gente tem o que a gente chama de Windows Server. Quando você mexe na parte de cibersegurança, você precisa fazer um gerenciamento desses ativos no Windows, e isso é possível através de um Active Directory, um sistema de gerenciamento de diretórios do Windows, que é rodado geralmente no Windows Server. E conforme você vai entendendo um pouco mais sobre o AD, entendendo um pouco mais sobre como é que funciona a estrutura dos diretórios do Windows, de registros do Windows e tudo mais, você vai começando a entender como certas coisas acontecem, né? Como certas coisas funcionam dentro do ambiente Windows. Além do Windows ele ser muito utilizado no mundo inteiro, ser o sistema operacional mais utilizado, ouso dizer, então o Windows que a gente utiliza no dia a dia, para o Windows que a gente utiliza num servidor, é bem diferente. É também onde mais os atacantes exploram. Por quê? Porque muitos usuários utilizam do Windows pro dia a dia, muitas empresas utilizam o Windows no dia a dia. Então, se um atacante consegue acesso a um servidor do Windows, um Active Directory, por exemplo, ele consegue parar toda a operação de uma empresa. Então, é muito importante você entender também como é que funciona o ambiente, o Windows, para você conseguir ir trabalhando na segurança dele. Então, mais uma vez, o básico de Windows vai estar no link da descrição. Agora que eu já te dei uma visão geral sobre um básico necessário para você começar a entender de computação em si para cibersegurança, agora eu vou te dizer o que você precisa de fato entender sobre cibersegurança em si. Até então, como eu falei, todo esse conhecimento aqui que foi passado, ele é essencial para qualquer profissional de tecnologia, julgo eu. E não tem nada a ver com cibersegurança. Tudo que você vai aprender, né, naquele ponto ali, é justamente para você conseguir entender o fundamento, né, a base da computação, de como que as coisas funcionam, como que é possível
a gente ter informações no mundo digital para então você entender sobre cibersegurança. Mais uma vez eu vou dizer ali, os tópicos vão estar nesse link da descrição. O que você precisa aprender efetivamente sobre cibersegurança? É os fundamentos de cibersegurança, que é um pouco do que eu falei no primeiro vídeo da série. Entender sobre defesa em camadas, entender sobre a tríade de cibersegurança, entender um pouco sobre como é que funciona algumas regulamentações, alguns frameworks, enfim. É agora você entender sobre cibersegurança e sobre segurança da informação de um pouco mais aprofundado, tá? Então você vai precisar entender sobre a parte de autenticação, autorização, controle de acesso, controle de identidade, arquiteturas de segurança, rede, né? Segurança de endpoints, enfim. Você vai começar agora a entender sobre os tópicos de segurança. Porque você não tem como proteger algo que você não conhece. Não tem como você falar de arquitetura de segurança em redes se você não sabe como é que a internet funciona. Não adianta eu chegar para você e falar que todo mundo precisa ter um anti-malware na máquina se você não entende como é que funcionam os processos de um sistema operacional. Se você não entende, se você não consegue reconhecer, por exemplo, tal movimentação é esperado de uma aplicação que se instala dentro de um Windows, dentro de um Linux. E a forma como o Linux reage a uma aplicação instalada é diferente do Windows. Um malware em Linux, quais são as ações que um malware em Linux consegue fazer que em um Windows não é possível ou que se tornaria possível? Será que o malware desenvolvido para Linux, se eu abrir ele dentro de um ambiente Windows, ele vai funcionar? Se você não souber responder essas perguntas, você precisa entender mais sobre os fundamentos da área em si, né? Um fundamento de rede, fundamento de sistemas operacionais, entender um pouquinho de fundamento de computação, você trabalhar na segurança em cima disso. Agora que você já entendeu sobre cibersegurança, vamos à grande pergunta. Qual linguagem de programação eu preciso aprender para cibersegurança? A verdade é a seguinte, essa daqui é a pergunta mais depende do universo. Por quê? Ela depende. Porque da mesma forma que eu falei lá na parte de sistemas operacionais, que se você tem a pretensão de seguir carreira de segurança mobile, você vai precisar aprender como é que funciona Linux, Windows e como funciona o Android, por exemplo, como funciona o iOS. Então você vai precisar acrescentar mais uma linha de conhecimento. Então é a mesma coisa. Se você quer mexer com segurança mobile, você precisa entender quais são as principais linguagens de programação dentro do universo mobile. Swift, Kotlin, é o Java, Flutter, React Native. Você vai precisar aprender tudo isso. Como é que funciona a comunicação de um back-end de uma aplicação com o front-end no mundo Android, né? Como é que funciona essa comunicação de APIs? Então você entende que conforme você vai escolhendo uma área de atuação, elas vão pedir alguns conhecimentos específicos que vão além da base. Todos esses conhecimentos que eu mostrei até agora é o essencial para qualquer área de cibersegurança. Ah, Letícia, mas eu quero mexer com OT. Você vai precisar entender sobre rede, você vai precisar aprender o Windows e Linux. Ah, Letícia, eu quero mexer com mobile. Beleza, você vai precisar aprender sobre rede, você vai precisar aprender sobre Linux também. Então, todo esse conhecimento aqui, ele é base para te tirar do 0 pro 1, para você começar a escolher sua especialização em cibersegurança. Então, e o que isso tudo tem a ver com qual linguagem de programação eu aprendo para cibersegurança? Porque não existe uma linguagem oficial de cibersegurança. O que muitos profissionais aprendem é o Python. Por quê? Porque dentro de cibersegurança você precisa automatizar muitas coisas, você precisa executar scripts, você precisa executar ferramentas, você precisa criar suas próprias ferramentas. Então é muito interessante você aprender o Python. Por quê? Porque você não precisa muitas vezes de desempenho, você não precisa muitas vezes de escalabilidade daquilo ali, você só precisa de uma automação que funcione e que resolva o seu problema. E o Python, ele é excelente para isso. Por quê? Porque ele é uma linguagem de fácil aprendizagem, para talvez você desenvolver uma aplicação do zero que vai rodar na internet em Python, talvez não seja a melhor opção. Mas para automação do dia a dia, gente, para facilitar teu dia a dia, o Python, ele é excelente. Tá. Aí, Letícia, mas eu quero aprender a desenvolver ferramentas específicas de cibersegurança. Daí é muito importante você entender de uma linguagem que seja mais próxima do sistema operacional, como um Rust, por exemplo, um C++, uma linguagem C. Quanto mais próximo do hardware, mais difícil para o ser humano entender, né? O mais próximo é o binário, aí passa para o assembly, que aí vai passando para outra. Essas mesmas que eu falei, o assembly, ela é muito importante se você quer estar bem mais perto do hardware. Como que eu preciso aprender assembly? Se você quer mexer mais com malware, se você quer entender sobre como que funciona a parte de engenharia reversa, você vai precisar entender um pouco mais de assembly, se você quiser aprender sobre isso. Então, assim, a linguagem de programação que você precisa aprender, ela depende muito do caminho que você quer seguir. Mas se for dizer aí uma linguagem de programação para você começar a aprender, seria o Python, por essas questões que eu falei, que é facilitar o seu dia a dia. Normalmente, em cibersegurança, você não programa, você cria scripts que vão facilitar a tua vida. Então, talvez não espere que uma pessoa muito
boa em cibersegurança seja a melhor pessoa para desenvolver, mas dependendo da área de atuação dela, é esperado que ela saiba uma gama maior de linguagens de programação, que ela entenda um pouco mais de programação. Por exemplo, se você quer mexer com AppSec, quer mexer com DevSecOps, é importante que você entenda mais de programação do que uma pessoa que vai mexer, por exemplo, com segurança em redes. Você precisa entender qual caminho que você quer seguir, quais são os conhecimentos que esse caminho pede e, por consequência, quais são as linguagens de programação que você precisa aprender para esse caminho. Mas se você não sabe ainda, não entendeu, precisa só começar a aprender a programar porque você não sabe fazer nada, começa com Python. O Python, ele vai ser sempre mais amigável, tá? Eu já dei ali em alguns outros vídeos sugestões de livros para você aprender Python, sugestões de conhecimento, né, de fontes de conhecimento para Python. Então eu super recomendo o Python para você que quer começar a programar, para você que quer entrar na área de cibersegurança, não sabe ainda muito bem para onde quer seguir e você precisa pegar os conceitos de programação. O Python vai ser super eficiente nisso. E aí o que você precisa aprender dentro de programação vai estar no link da descrição aqui que eu vou estar falando, tá? Ali no link eu vou estar especificando para Python, tá? Porque, como eu falei, é a mais democrática e universal dentro do mundo da cibersegurança, mas você pode adaptar ali para qualquer linguagem de programação que você queira e que esteja de acordo com o teu objetivo. Obviamente, falando, depois disso tudo, todo o conhecimento que você vai aprender, ele vai servir para alguma coisa no futuro. Então, é muito importante que você consiga conhecimento suficiente para dar os primeiros passos na área e conseguir traçar o seu próprio caminho. E, obviamente, não entra na zona de conforto por você ter aprendido todos esses conceitos que eu listei ali no link da descrição, porque você vai precisar se desenvolver e tudo isso daqui, gente, é só o mínimo essencial para você começar a entender as coisas e as paradas não ficar tão assim, como é que eu posso dizer, perdidas na mente de muita gente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as certificações de cibersegurança, que também é uma dúvida muito recorrente de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha para quem tá precisando desse conhecimento na vida da pessoa, e assim você ajuda o canal a crescer e me incentivar cada dia mais para ficar produzindo mais vídeos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.